Boa noite a todos e a todas. Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? O meu nome é Carlos Eduardo, eu sou aluno do 7º período do curso de Licenciatura em Matemática da FASP, do município de Afogados da Engazeira, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre notação científica do 9º ano, ok? Então veja só, provavelmente você já pode ter visto que a distância da Terra até o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, porque a massa do átomo de hidrogênio é representada por este número aqui, muito pequeno, como nós estamos vendo, não é isso? Bem, números representados dessa forma são muito difíceis de trabalhar. E provavelmente você pode até ter se perdido na quantidade de zeros, concorda? Mas fique tranquilo que isso é absolutamente normal. O que pode ter provocado certo desconforto em compreender adequadamente os números aqui apresentados, entre diversos fatores, pode ter sido através da dificuldade em ordenar rapidamente os números devido à falta de clareza nos algarismos significativos, bem como na ordem de grandeza. Dessa forma, faz-se necessário um olhar mais crítico e detalhado com relação a essa situação. Já parou para pensar como seria trabalhoso efetuar a multiplicação ou qualquer outra operação com esses números? Realmente é muito difícil. Pois bem, é sobre isso que veremos a partir de agora. Antes de iniciarmos propriamente dito o conteúdo, sobre notação científica, é importante que pensemos e falemos um pouco sobre como tudo começou, ok? Acredita-se que tudo tenha iniciado através de Arquimedes, que foi um físico e inventor grego, matemático também, que viveu por volta de 287 a 212 a.C. E segundo consta, a primeira tentativa conhecida para representar números demasiadamente extensos foi realizada exatamente por ele. Por isso que o mesmo é considerado como o pai da notação científica. Além de que também Arquimedes é considerado um dos principais cientistas da antiguidade clássica. Então, o mesmo descreveu na sua obra intitulada O Contador de Areia, depois de desenvolver um método de representação numérica para estimar quantos grãos de areia seriam necessários para preencher o universo. Imagine só. Já agora, o número estimado é de cerca de 10 elevado a 63. Em outras palavras, o número 1 seguido de 63 zeros. É um número realmente muito grande, não é verdade? Então veja, a notação científica, na verdade, surgiu da necessidade de amenizar as dificuldades em simplificar os cálculos entre números muito grandes ou muito pequenos, reduzindo a escrita de números com muitos algarismos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas situações que representam um número muito grande e um outro que representa um número muito pequeno, né? Aqui é a constante eletrostática, representada por este valor aqui, 9 bilhões, enquanto o número de elétrons é representado por esse número muito pequeno. Então, números escritos dessa forma, como já falamos, são números difíceis de serem representados e também manuseados em cálculos matemáticos, físicos ou outras situações. Daí surgiu essa questão de uma representação de uma forma simplificada para facilitar a vida do estudante. A notação científica é uma forma de escrever números de maneira mais fácil de se trabalhar. Pode ser utilizada para abreviar tanto números muito grandes como números muito pequenos. O segredo para resolver uma notação científica é traduzir o número para uma potência de base 10. E essa base 10 nós já temos conhecimento dela, né? Então agora iremos representar ou mostrar como se escreve um número em notação científica. Aqui refere-se a uma fórmula geral. Portanto, o número escrito com notação científica pode ser dessa forma: A vezes 10 elevado a B, onde A é chamado de mantissa ou coeficiente, que é um número real, compreendido entre 1 e 10, e esse B aqui é o expoente da potência de base 10,
sendo B um número inteiro, que pode ser positivo ou negativo, e também considerado como ordem de grandeza, ok? Então, a gente agora vai para os procedimentos que a gente deve fazer para transformar o número em notação científica da maneira mais adequada. Primeiramente, devemos escrever um número na forma decimal, ou seja, um número com vírgula. Só um algarismo diferente de zero deve ficar antes da vírgula. Ou seja, deve ser um número real entre 1 e 10. Como, por exemplo, nós temos o número 1,5. É um número decimal e é um número que está compreendido, de fato, entre 1 e 10. Portanto, 1,5 pode ser considerado como coeficiente de um número escrito em uma notação científica. O segundo passo é o seguinte: conte quantas casas decimais a vírgula andou. É através desse deslocamento que a gente vai verificar exatamente a potência, ou seja, o expoente da potência de 10. Em terceiro e último caso, coloque esse número de casas como expoente de 10. É preciso ter uma atenção detalhada quando se anda com a vírgula. Se o número diminuir, o expoente ficará positivo. Se por acaso o número aumentar, o expoente ficará negativo. Então, vamos observar um exemplo aqui ilustrativo para deixar bem claro onde é que o expoente fica positivo e em que situação o expoente fica negativo. Então, a gente observa aqui o seguinte, com relação a esses dois exemplos. Aqui nós temos um número grande, a representação de um número grande, que a gente precisa transformar este número em notação científica. Portanto, a vírgula aqui encontra-se à direita do último zero, né? Subentende-se que ela está aqui. Então, para transformar isso aqui para a notação científica, eu preciso percorrer ou deslocar essa vírgula quantas casas para a esquerda? Preciso deslocar até o número entre 6 e 5, que é o que manda a convenção. Portanto, deslocando aqui, teremos 7 casas, conforme nós temos aqui o desenho, a figura esquemática. Então, quando a gente traz a vírgula para cá, a gente passa a ter agora o número 6,5 vezes 10 elevado a 7. Observe que a vírgula deslocou para a esquerda. Quando a vírgula desloca-se para a esquerda, o número, na verdade, diminui. Quando o número diminui, a potência aumenta, por isso que ela fica positiva. Já nesse outro exemplo aqui, nós temos um número muito pequeno, em que os algarismos significativos são os mesmos desse aqui, né? 65. Só que aqui agora eu vou ter que deslocar o posicionamento da minha vírgula para a direita, também entre os números 6 e 5. Quando eu desloco para a direita, eu desloco 7 casas, portanto, o número, na verdade, aumentou e a potência diminuiu. Em outras palavras, deslocamento da vírgula para a esquerda diminui o número, aumenta na potência. Deslocamento da vírgula para a direita aumenta o número e diminui na potência. Para aqueles que ainda têm dúvida, eu trouxe um vídeo aqui ilustrativo só para deixar bem claro como é que acontece com o deslocamento da vírgula e o que acontece com a potência. Acompanhe esse raciocínio aqui que vai facilitar o seu entendimento. Pronto, pessoal. Dando continuidade aqui, agora teremos o seguinte. Lembra daqueles dois exemplos que a gente falou logo no início da apresentação, né? Lá na introdução? Ou seja, o valor de K, que é a constante eletrostática, e o número de elétrons. Eles estão representados aqui. Agora a gente precisa apenas praticar e saber como é que a gente deve escrever esses números em notação científica. Neste caso aqui, a vírgula encontra-se à direita do último zero. Então, precisamos deslocar a vírgula para a esquerda. Então, temos que entender que a potência ficará com o expoente positivo, já que o número, na verdade, vai diminuir. Aqui são 9 bilhões. Então, se o número vai diminuir, a gente precisa compensar isso nessa potência, né? No expoente da potência de base 10. Portanto, ela vai se deslocar 3, 6, 9.
Neste caso, o resultado deste número escrito em notação científica é 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Está aqui o resultado. Agora, este outro número muito pequeno, nós também iremos transformar em notação científica, porém, dessa vez, nós vamos deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Ou seja, a gente precisa apenas contar quantas casas nós vamos deslocar neste sentido e colocar a potência com o expoente negativo, já que o número vai aumentar. Este número aqui é muito pequeno. Para eu escrever ele de um outro formato, né, numa forma reduzida, então ele vai modificar e a potência dela ficará com expoente negativo. Então nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Portanto, a vírgula vai ficar entre 1 e 6. O resultado final será 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, conforme nós estamos observando aqui. Então, aqui no quadro de atenção, deixa bem claro o seguinte: a potência é igual ao número de casas que a vírgula foi deslocada. Isso foi o que realmente a gente verificou aqui. E aqui nós temos uns outros exemplos que já estão resolvidos para mostrar que os números escritos dessa maneira podem ser representados também em notação científica assim, para facilitar a nossa vida. Então, tem números que são grandes e tem números que são pequenos. Ambos podemos representar em notação científica observando a convenção. Se você analisar bem, todos os números que estão antes da potência de 10 são números representados em forma decimal. E números que estão compreendidos entre 1 e 10. Portanto, a convenção está adequada aqui, correta. Ok? Existem outras realidades, né? Outras representações de notação científica voltadas para as ciências em si, não apenas para a matemática, mas podemos ver representações de notação científica na física, na química e também na biologia, como a gente observa alguns valores aqui que são utilizados nos cálculos. Então, aqui a gente, por exemplo, tem a velocidade da luz no vácuo, que é um valor de 3 vezes 10 elevado a quinta quilômetros por segundo. É um número grande que pode ser representado dessa maneira. A mesma coisa, por exemplo, nós temos a quantidade de moléculas de 1 mol em uma substância qualquer, representado por isso aqui também, 6,022 vezes 10 a 23. Também um número muito grande, né? E representado dessa maneira fica mais fácil de se trabalhar. Então, a gente observa que a notação científica não é apenas utilizada na matemática, mas sim em diversas outras áreas do conhecimento. Agora, a gente vem para algumas operações com números em notação científica. Essas operações são as básicas que eu trouxe, envolvendo adição e subtração, multiplicação e divisão. Para somarmos ou subtrairmos números que estão representados em notação científica, a gente precisa observar os coeficientes. Se os coeficientes apresentarem potências que apresentem mesmo expoente, a gente vai apenas operar esses coeficientes. É por isso que diz aqui o seguinte, através do exemplo da adição. Eu tenho dois números escritos em notação científica. Observem. Em primeiro lugar, eu preciso ver quem é o expoente da potência. Tanto o expoente deste aqui quanto desse outro, do segundo, são iguais. Se eles são iguais, basta eu repetir a potência com o mesmo expoente e operar apenas os coeficientes. Portanto, 3,1 mais 6, eu obtenho 9,1 e a potência repete, 10 à terceira. Já no caso da subtração, o procedimento também é análogo à adição, observando mais uma vez a questão do expoente. Como os expoentes são iguais, menos 4 e menos 4, basta eu fazer a operação com os coeficientes, ou as mantícias. Então, 8 menos 2 dá 6, e a potência repete, já que o expoente é igual, né? Agora, o que é que acontece quando os expoentes são diferentes? Nesse caso, nós precisaremos fazer uma transformação para permitir eu fazer com que as potências apresentem o mesmo tipo de expoente. Aqui a gente tem uma soma de números escritos em notação científica, cujos expoentes, na verdade, são diferentes. O que é que eu faço? Eu preciso transformar um deles. Resolvi transformar esse aqui, do expoente menor para o maior. É evidente que para transformar do expoente 2, ou seja, 10 elevado ao quadrado para 10 elevado à terceira, basta eu deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Pois, quando a vírgula se desloca para a esquerda, lembrando, a gente tem o quê? Na potência, um aumento na potência.
Então, o número que era 6,2 passou a ser 0,62 vezes 10 à terceira. Com esse expoente igual a esse aqui, a gente agora pode fazer a soma entre os coeficientes. Portanto, 4 mais 0,62 dá 4,62, e eu vou repetir apenas a potência que já foi transformada. Analogamente, irei fazer para a subtração. Observe que, neste caso, eu também transformei a potência de 10 elevado ao quadrado para 10 elevado à quarta. O que foi que eu fiz? Peguei a vírgula que estava aqui entre o 3 e o 2 e desloquei 2 casas para a esquerda. Então, eu pude aumentar de 2 para 4, com 2 casas decimais. Agora, eu tenho os números representados em notação científica que eu posso simplesmente operar os seus coeficientes. 5,8 menos 0,032 dá 5,768. E a potência de 10 já foi transformada. Repito aqui, 10 elevado à quarta. Ok? Agora, o que é que acontece na multiplicação e divisão? Bem, na multiplicação e divisão, que contém notações científicas, os coeficientes devem ser multiplicados ou divididos. Apenas os coeficientes. A única coisa que nós vamos observar é a questão dos expoentes. Neste caso, os expoentes não precisam ser iguais. Só precisamos observar e recordar as regras das propriedades da potência. Para a multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, ficou 3 vezes 2, que dá 6, e 4 mais 3, que dá 7. O resultado final foi esse, 6 vezes 10 elevado a 7. E na divisão aqui, nós temos 4,5 vezes 10 à sexta, dividido por 1,5 vezes 10 à terceira. Também os expoentes são diferentes, não há com que se preocupar. Na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou operar com os coeficientes inicialmente, né? 4,5 dividido por 1,5 dá 3. E 10 elevado à sexta dividido por 10 elevado à terceira, eu vou subtrair os expoentes nessa ordem. Primeiro o 6 e depois o 3. Portanto, vai ser 6 menos 3, que dá 3. O resultado geral final é esse aqui. 3 vezes 10 elevado à terceira. Ok? Bem, pessoal, depois de falado sobre o conteúdo, sobre a notação científica e suas representações e também as suas operações, cabe aqui a gente fazer a conclusão falando sobre a importância, a relevância desse conteúdo, né, para a aprendizagem do aluno. Diante do exposto, observamos a real importância da utilização da notação científica para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, uma vez que a simplificação dos números, sejam eles muito grandes ou muito pequenos, facilitam a leitura e a compreensão do número, possibilitando a ideia mais adequada da ordem de grandeza, bem como a eficácia mais rápida e prática nos cálculos matemáticos. Ressalta-se a importância da abordagem adequada e eficiente desse assunto nos anos finais do ensino fundamental 2, mais precisamente no 9º ano, a fim de promover uma compreensão eficaz e produtiva, capazes de possibilitar melhores resultados aos alunos do ensino médio, que, por sua vez, sentem dificuldades em disciplinas tais como a física, a química e além da própria matemática, tendo em vista o uso frequente que eles fazem em sala de aula, né, de máquinas de calcular. Por que é que eu estou falando sobre isso, sobre essa importância? Porque um assunto abordado de maneira correta e adequada pelo professor em sala de aula, a partir dos anos finais, como eu falei aqui, do ensino fundamental 2, isso serve de uma importância muito grande para o aluno quando os mesmos ingressam no ensino médio, porque aí eles vão lidar com os cálculos matemáticos na física e na química de uma forma mais tranquila, de uma forma mais clara e objetiva, tendo o fato de ter vivenciado aquilo no 8º ou 9º ano, né? Porque tem escolas que veem o conteúdo no 8º ano e outras instituições e escolas que veem no 9º ano, certo? Mas essa abordagem deve ser feita com muito cuidado, né? E também contextualizando os assuntos para facilitar a compreensão do aluno. Daí a importância e relevância desse assunto, né? Aqui eu trouxe as referências para mostrar apenas o que eu utilizei para preparar esses slides, essa aula, certo? No formato de uma aula voltada para um aluno do 9º ano. Aqui eu tenho disponibilizado o link, né, que eu coloquei o link referente àquele vídeo
ilustrativo. E depois da explicação, dessa explanação, a gente precisa agora responder alguns exercícios de verificação da aprendizagem, é claro, né? Para isso, eu vou solicitar a vocês que tentem inicialmente responder essas questões, né, com base na explicação, no que vocês acabaram de ver. Eu irei disponibilizar o conteúdo também no grupo, para que vocês possam acompanhar e tirar algumas dúvidas. Tentem responder as questões, que quando for na próxima aula, nós iremos resolver, corrigir essas questões no quadro, uma a uma, tirando as dúvidas que ainda persistirem, ok? Desde já, eu agradeço a participação e colaboração de todos vocês. Desejo um ótimo final de semana, certo? E na próxima aula estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Abraço.